Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu quero ler com você, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, aonde nos diz o seguinte, verso 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Mas agora eu quero que você medite no verso 4, que diz o seguinte: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração e o Espírito de Deus irá falar contigo através desta mensagem. E por que adorar ao Senhor e dizer que nós devemos calar todas as vozes, menos a voz do Senhor? Porque aquele homem, ele se encontrava numa situação difícil. Ele, sendo um zelador da lei, o cumpridor da lei, ele agora pede cartas para ir ali a Damasco. E o propósito dele era entrar dentro das sinagogas para tentar calar aqueles que estavam proferindo o nome do amigo fiel Jesus Cristo. Porque essas pessoas que Saulo ele queria perseguir, qual era o propósito dele? Silenciar, calar essas vozes, para que essas vozes não pronunciassem o nome de Deus. Mas o hino diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Saulo não poderia de forma nenhuma conseguir silenciar as vozes dos adoradores, daqueles que estavam ali, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, no início, na primazia, onde a igreja estava começando, no livro de Atos dos Apóstolos. O povo estava cheio da unção, o povo estava cheio da presença do Espírito Santo, o povo queria pregar a palavra, anunciar boas novas. A palavra diz o seguinte lá no livro de Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo e de forma nenhuma vai ser condenado. Aquele que for batizado será salvo e não será condenado. E o povo estava ali, atônito, querendo pregar, porque eles tinham vivido uma experiência chamada metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é o que eu preciso, é o que você precisa. É mudança de comportamento, é mudança de atitude. Muitas das vezes estamos na presença de Deus há tantos anos, servindo a Deus, mas estamos só a carcaça. Mas não estamos servindo a Deus de inteiro teor, com temor e tremor. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor, mas o nosso falar não é como a palavra ensina, o nosso andar não é como a palavra ensina. Então nós não estamos sendo imitadores de Cristo Jesus. Nós muitas das vezes estamos na presença de Deus, mas ainda fazendo a nossa própria vontade. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem chamado Saulo de Tarso.
E foi exatamente naquele caminho, quando ele foi, porque ele pediu carta. Ele era zeloso da lei. Ele, na consciência dele, na concepção dele, ele achou que fazendo aquelas coisas ali, ele estava zelando pela lei, porque ele era ali da lei, mas não da lei de Deus. Ele era criado na lei dos homens, criado ali aos pés de Gamaliel. Saulo de Tarso era um grande doutor da lei, mas ele não tinha tido ainda uma experiência. E aí, diante daquele caminho, quando ele está no cavalo, cavalgando para entrar em Damasco, para cumprir a sentença que ele tinha proposto no seu coração, achando ele que estava fazendo o que era certo. Quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós fazemos as coisas achando que estamos agradando ao Senhor? Muitas das vezes o Senhor quer que a gente faça as coisas do jeito dele, porque a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes a gente coloca o eu, a gente coloca a vanglória, a vaidade, e a gente acha assim, não, eu já sei tudo que eu preciso fazer, então é só eu fazer. E às vezes o Senhor não te mandou, e você quer ir fazer uma coisa que não é para você fazer, não é da sua alçada. E aí o que acontece? Você vai e muitas das vezes você quebra a cara, porque não foi o Senhor que te mandou você fazer. Então vamos parar para ouvir a voz do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que quer, ouça, e ouça a voz do Espírito de Deus. Quem tem ouvido, ouça. É isso que o livro de Apocalipse fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós somos a igreja, eu, você, nós somos a igreja do Senhor Jesus, então nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. O hino diz o seguinte, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Porque a voz de Deus, ela ecoa nos nossos corações. A palavra diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada com meu Pai no seu coração. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada, porque ele é santo, ele é maravilhoso, ele venha restaurar as nossas vidas, ele venha mudar o nosso ser, para que quando a gente entrar no lugar, as pessoas possam olhar e dizer assim, verdadeiramente, ele é diferente. Verdadeiramente, ela é diferente, porque tem um brilho diferente na vida dele, tem um brilho diferente na vida dela. E isso é para aqueles que realmente querem obedecer à palavra de Deus. A mensagem hoje é ouvir, silenciar. Muitas das vezes o adversário da tua alma, ele vai tentar falar mentiras para você. Muitas das vezes ele tem tentado falar mentiras para mim, tem tentado me desanimar, tem tentado te desanimar, tem tentado inventar história, mudar o cenário. A palavra de Deus diz assim, bem sei eu que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz para dar a cada um, segundo as suas obras. O Senhor tem uma proposta para a sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem uma proposta para a minha vida e é uma proposta de vida eterna, é uma proposta de paz. Mas o adversário da tua alma, Satanás, ele vem com mentiras, ele vem tentando silenciar a voz do Senhor, para ele falar no seu ouvido. Ei, vamos parar de dar ouvido para a voz de Satanás e vamos dar ouvido para a voz do Espírito de Deus, porque ele está no nosso caminho, ele está na nossa frente, nos guiando, para que juntos nós possamos chegar no céu. E é interessante que a palavra diz que aquele homem, naquele cavalo, Saulo, uma luz resplandecente aparece na frente dele, e ele não aguentou, ele caiu, ele foi ao chão. Porque muitas das vezes a Bíblia diz o seguinte, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Às vezes é necessário descer, para que com o Senhor Jesus a gente venha subir. E aí ele disse, quem és tu que fala comigo? E Jesus disse, eu sou o Senhor Jesus, eu sou Jesus. E duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você lutar, aguilhões, você está lutando contra algo que você não tem condição de vencer. Porque quem pôde lutar contra o Senhor e venceu? Quem prevaleceu? Quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode guardar, só o Senhor pode sustentar. Mas foi necessário ele cair. E quando ele caiu cego. Muitas das vezes é necessário a gente perder a visão das coisas materiais dessa vida para ter a visão do céu. Lá no livro de Colossenses diz, buscai as coisas que estão lá em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo para ungir nossos olhos, ungir a nossa mente, para que através da nossa vida nós possamos ter um contato com o céu. Ei, a nossa glória não é aqui. A gente observa que as pessoas, elas se envolvem muito com as coisas deste mundo,
e às vezes isso gera uma certa sensação de conforto, como se aqui fosse a nossa glória, a nossa vitória. Não, a nossa vitória está no céu com Cristo. Aqui tudo é passageiro, a gente tem que viver aqui sim, a gente tem que usufruir das bênçãos, até para que as pessoas possam observar e possam dizer assim, verdadeiramente, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Mas, lembrando que a nossa vitória maior está no céu, está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Então foi para isso que Paulo caiu ali, naquele momento. E a partir daquele momento, Paulo entendeu que não era qualquer um que estava falando com ele, mas era o próprio Jesus, o Filho de Deus, que falou com ele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E agora ele não entendendo, o Senhor disse para ele, olha, entra ali em Damasco, na rua direita, e ali te será orientado o que tu vais fazer. E ali ele, já não enxergando, alguém levantou ele, só ouviram vozes, mas não conseguiram entender, porque o propósito era entre Jesus e Saulo de Tarso. E entrando ali, Ananias agora ora por ele, ele passou 3 dias em jejum, e ali Ananias ora por ele, e a vista dele é reconstituída. Ananias também não estava entendendo. Ananias falou, mas Senhor, esse homem é o perseguidor do teu povo. Mas o Senhor disse, ele é um vaso escolhido para mim, eu mostrarei o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Vale a pena pagar o preço por amor à obra de Deus. As aflições desta vida, as aflições deste mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E que você receba esta mensagem da parte de Deus e que você se desvincule e silencie todas as vozes, menos a voz do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo, eu já pedi hoje, afia os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Lá no livro de Hebreus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos afiar os nossos ouvidos, pedir ao Espírito de Deus para falar conosco, limpar as nossas mentes, limpar os nossos ouvidos e limpar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que as coisas que nós estamos passando nessa vida é passageiro, diante daquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós. E que você receba esta mensagem, e que você não lute contra os aguilhões, que você não fique relutando contra o propósito que Deus tem na sua vida. Talvez estou falando com alguém que o Senhor tem uma grande chamada na sua vida. Não fique relutando, retrocedendo, mas diga para o Senhor, eis-me aqui, como Isaías falou, envia-me a mim. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e assim como essa mensagem falou comigo, o Espírito de Deus me deu essa mensagem alguns dias atrás, mas eu pedi graça ao Senhor para transmitir esta mensagem para os vossos corações, que assim como o Senhor está falando comigo, o Senhor possa falar contigo e você possa receber esta mensagem da parte de Deus e tomar posse da sua vitória. E lembre-se, silencie todas as vozes, menos a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a voz, essa é a vontade do Senhor dos Exércitos para mim e para a sua vida. E se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas mensagens, que eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem da parte do Senhor dos Exércitos, e tome posse da vitória em nome de Jesus.